Paz, igreja, boa noite. A paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. O horário, o dia que vocês estiverem vendo essa. Hoje é dia 14 de março, 10h24 da noite. E eu me demorei até bastante, né? Pra gente começar aqui a pregar a palavra aqui direto pelo Facebook. E a gente vai estar se esforçando, né, de agora em diante, para a gente estar pregando aqui no mínimo umas 5 vezes, né, por semana, para nós estarmos aqui com vocês, tá? E desde já quero desejar a bênção de Deus sobre cada um de vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, e ter a plena confiança, né, de que o Senhor está nos abençoando, de estar ouvindo o nosso clamor, porque Deus é sempre bom em todo tempo, em tudo aquilo que Ele faz, né? Me desculpando aqui o mau jeito, por enquanto, que a gente está se organizando aqui, né? Em nome de Jesus. E nesses anos todos de evangelho, de igreja, pastoreando, cuidando de almas, a gente vai percebendo que as pessoas, muitas vão ficando pelo caminho, elas vão desanimando, elas vão se esfriando, justamente por falta de entendimento. A palavra de Deus, ela tem as suas promessas, né? Elas têm mais de 8.000 promessas. E para cada promessa, existe um caminho para nós chegarmos ali até elas, né? E esse caminho precisa ser trilhado com fé, com confiança, e a gente precisa ter entendimento, né? A Bíblia diz, não é o nosso foco da nossa palavra de hoje, mas eu quero citar uma palavra aqui agora, que está escrito lá em Provérbios 2, né, no versículo 1, que diz assim, ó: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, ó, e para inclinares o coração ao entendimento. Versículo 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. Olha isso. A Bíblia diz que a gente tem que clamar a Deus por inteligência. E por entendimento nós temos que alçar a nossa voz. Como eu disse aqui, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E essas promessas, elas precisam ser desbloqueadas. E para a gente desbloquear elas, a gente precisa ter entendimento. Senão a gente não alcança elas. O Senhor Jesus, ele falou, eu sou o caminho, não é a verdade e a vida. E para a gente alcançar a promessa de Deus, a gente tem que seguir o caminho. Senão a gente não consegue viver ela na nossa vida, né? Então, a igreja precisa ter entendimento para saber como viver a palavra, para saber como tomar posse, né, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E nessa noite eu quero trazer uma palavra aqui com vocês. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, se você puder acompanhar comigo, lá em Efésios, tá? Abra a sua Bíblia comigo lá em Efésios. Em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, a Bíblia fala sobre a armadura de Deus. Mas eu não vou pregar sobre toda a armadura de Deus aqui hoje. A armadura de Deus, ela é composta de 6 partes. Se a gente fosse falar sobre tudo aqui, o vídeo ele ia ficar muito longo, né? Mas eu vou falar apenas de uma parte aqui com vocês aqui hoje. Efésios 6, tá? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. O áudio está chegando bem para vocês? Eu estou me ajustando aqui ainda, isso? Vai que eu cortei o áudio. Dona Carmen está aí com a gente, Dona Carmen Silva, Dona Francisca, né? Um abraço para o seu Alceu também. O áudio está chegando bem aí? Dá para ouvir bem? Responde aí. Tá sim, tá ok, valeu. Então, Efésios 6, tá? Lá no versículo 15, preste bem atenção que a Bíblia diz assim, ó: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Entenda bem isso. A Bíblia, a armadura de Deus, ela é composta de várias partes. Ela tem a couraça da justiça, ela tem ali os cintos cingivos com a verdade, ela tem o capacete da salvação, ela tem o escudo da fé, tem a espada, né, do Espírito, e ela tem a sandália, que nós costumamos chamar de sandálias, né? Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. A gente vai ver só essa parte hoje. Aqui no versículo 15,
15 fala: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E a gente vai entender o que isso significa hoje. E para a gente entender, a gente precisa ir lá na palavra de Deus, aqui no evangelho de Mateus, no capítulo 14, tá? Eu gostaria, se você puder, é bom você pegar a sua Bíblia para você acompanhar, né? Uma coisa, nunca fique escutando pregação de ninguém sem você acompanhar na palavra, tá? Que você precisa. Nunca confie plenamente naquilo que fala para você, tá? Mas você tem que se aplicar nisso em nome de Jesus. Mateus, no capítulo 14, eu vou ler com vocês ali a partir do versículo 22. Tá? A paz, Reinaldo também está com a gente, né? Lá de Ourinhos, Leira Francisca, do mais meu tio, seu José também, Deus abençoe, senhor. Um abraço. O Bambu, né? Eu lembro do senhor sim, irmão. Um abraço para todo mundo aí de Ourinhos. Deus abençoe todo o povo aí. Acho que faz uns 2 meses, né, que a gente saiu de Ourinhos, né? Estamos aqui em São Miguel Paulista. Vai lá. Mateus capítulo 14, tá? Vamos lá, vamos entrar na palavra para valer aqui. Mateus capítulo 14, versículo 22. Então lembra bem dessa parte da armadura, tá? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então aqui no versículo 22 diz assim, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Olha isso. Se você ler ali o capítulo 13, o capítulo 14, se você ver todo o contexto, você vai ver aqui no contexto, que no versículo 13, o Senhor Jesus ele tinha acabado de pregar em Nazaré e ele tinha sido rejeitado pelos seus. O povo de Nazaré tentou matar ele, levou ele para cima do monte para jogar ele lá de cima. É só você ver isso no capítulo 13 aqui de Mateus. Aí também aqui no capítulo 14 ele recebeu a notícia da morte de João Batista, né? Aí depois ele multiplicou pão e peixe aqui para mais de 5.000 pessoas. Então vai atentando para isso. Ele estava ali com cerca de 5.000 pessoas. Teve a notícia da morte de João Batista. O pessoal tentou matar ele em Nazaré. E eu li com vocês no versículo 22 que logo a seguir ele compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Olha isso. Jesus mandou os discípulos irem na frente, enquanto ele ficava ali para despedir as multidões. Ali era cerca de 5.000 pessoas que estavam ali para Jesus despedir. Agora você imagina isso. Notícia da morte de João Batista. O povo tentou matar ele em Nazaré. Agora você despedindo 5.000 pessoas. 5.000 pessoas e uma boa parte ali pedindo oração, querendo contar problema, contar dificuldade, apertando Jesus, como fizeram várias vezes ali com ele. Então imagine isso, você despedir 5.000 pessoas. Muitas pessoas ali agradecidas, abraçando, despedindo tranquila, mas uma boa parte ali pedindo, contando problema, dificuldade. Né? Vai atentando para isso. Aí no versículo 23 diz assim, ó, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele. Olha isso. O Senhor Jesus mandou os discípulos irem embora. Caindo a tarde, lá ele estava só, ele foi orar sozinho. Qual hora que é o cair da tarde? É às 18 horas, às 6 horas da tarde. O Senhor Jesus despediu toda aquela multidão e subiu no monte para orar sozinho. E ao cair da tarde, às 18 horas, ele estava lá, orando só. Versículo 24, né? Para quem está chegando agora, Mateus 14, versículo 24, diz assim, ó. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Olha isso. A Bíblia diz que ao cair da tarde, Jesus estava lá orando sozinho, 6 horas da tarde. E na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com os discípulos. É importante a gente atentar para isso. 6 horas da tarde, Jesus estava lá. Na quarta vigília da noite, ele foi ver os discípulos. Você tem que entender uma coisa. Cada vigília, ela é constituída de 3 horas. A primeira vigília da noite é das 6 da tarde até as 9 da noite. Primeira vigília. Depois mais 3 horas. Segunda vigília da noite. Das 9 da noite até a meia-noite. A terceira vigília da noite, da meia-noite até as 3 horas da manhã. E a quarta
vigília da noite, foi o que Jesus foi lá, que era das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Então, atenta também para isso. Ao cair da tarde, Jesus estava orando sozinho. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com os discípulos. Olha isso. 12 horas depois. Ele foi para o monte orar sozinho, às 6 horas da tarde, e desceu de lá às 6 horas da manhã para ir ter com os discípulos. Versículo 24. Diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha isso. Lembra que a nossa palavra base é lá em Efésios 6. Calçai os pés com preparação do Evangelho da Paz. O Senhor Jesus, de todo aquele peso que foi jogado sobre ele, má notícia da morte de João Batista, tentaram matar ele, o tumulto, no capítulo 13, despedindo 5.000 pessoas, um monte de gente com problema. E o Senhor Jesus, ele foi lá em cima do monte para fazer o quê? Para reforçar as sandálias do Evangelho da Paz. Você vai entender isso. O Senhor Jesus Cristo, ele saiu dali andando por sobre as águas. E o apóstolo Pedro viu ele estava no barco, os discípulos já estavam longe, e Pedro disse: mestre, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou: vem, e o apóstolo Pedro desceu e foi andando por sobre as águas. Agora a gente tem que parar para a gente pensar numa coisa. Se você pegar uma sacola de plástico vazia e você jogar ela sobre um balde cheio d'água, ela não vai afundar, porque ela é mais leve do que a água. E tudo que é mais leve do que a água. Agora, esse exemplo, se você pegar o seu celular aí, você jogar ele num balde cheio d'água, com certeza ele vai afundar, porque ele é mais pesado do que a água. Então, automaticamente ele vai afundar. Então, o Senhor Jesus andou sobre as águas, e o apóstolo Pedro também, ele andou sobre as águas, né? Agora diz assim, versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Verso 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Olha isso. O apóstolo Pedro, ele desceu. Ele começou a andar sobre as águas ali. E ele observou, ele começou a ter medo. E a Bíblia diz que naquele momento ali, ele começou a afundar. Agora a gente tem que entender uma coisa, olha isso. Enquanto ele estava sobre a palavra de Jesus, olhando para Cristo, ele estava leve. Ele conseguiu andar sobre as águas. A Bíblia diz aqui no versículo 30, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Quando ele teve medo, ele que estava leve, ele ficou pesado. E quando ele ficou pesado ali, automaticamente ele começou a afundar. Essa parte da armadura em Efésios 6, que nós lemos aqui no começo, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Isso diz respeito a gente não carregar os pesos em nós. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz é trazer a paz sobre os nossos pensamentos, é não deixar com que as angústias, os sentimentos nos puxem e nos levem para baixo. Como eu disse para vocês, o Senhor Jesus, despedindo 5.000 pessoas, jogaram muito peso sobre ele. O que ele foi fazer? Ele foi orar no monte, orar e meditar. E quando o Senhor Jesus ele fez isso, ele desceu do monte como? Leve. Você tem que entender isso. E quando ele desceu leve, ele começou a andar sobre as águas. E Pedro também desceu do barco e começou a andar. E a Bíblia diz que ele, reparando na força do vento, ele teve medo. E aí ele começou a afundar, porque ele ficou pesado naquele instante. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, como nós lemos lá em Efésios, fala a respeito de princípios. A gente tem que entender que a vida ela é feita de princípios. Jesus ele tinha um princípio que deixava ele leve.
E que princípio era esse? O princípio da oração, de passar tudo para Deus, entregar tudo para Deus o que se passava com ele. Então essa parte da armadura de Deus, a gente tem que estar bem forte, bem calçado sobre ela. Preparação do Evangelho da Paz fala a respeito de princípio. Às vezes as pessoas elas vão para a igreja, passam tempos na igreja, a vida não muda, vive pesado, vive mal, vive angustiado. Como eu falei no começo, tem mais de 8.000 promessas na Bíblia, mas a pessoa nunca toma posse de nada. Por quê? Porque falta entendimento para saber manejar, para saber viver dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque a pessoa ela começa a ir para a igreja, mas ela não muda os princípios dela. Ela continua a mesma velha criatura, o mesmo pensamento, e ela não muda princípios. Um dos princípios para você ter paz, né, eu gosto sempre de fazer. Você que assiste às nossas reuniões, né, presencial, eu sempre faço pergunta. E às vezes fazer assim eu vou me acostumar ainda, tá? Fazer aqui pelo celular. Mas aí eu pergunto para você, ó, você quer ter paz na sua vida, você não quer? Então tudo depende dos seus princípios. Tudo depende de princípio. Você quer ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz? Você quer ser leve? Ser leve no sentido de você andar sobre as águas, de você não viver pesado, com medo, com temor, com ansiedade, com sentimento ruim. Isso daí tudo tem que ser aplicado em você. Você tem que calçar os seus pés bem firmes com a preparação do Evangelho da Paz. E a preparação do Evangelho da Paz fala sobre princípios. Você quer ter paz na sua vida, você tem que ter princípios. Se você não estabelecer a sua vida sobre princípios, você nunca vai ter paz. Você vai estar dentro da igreja, você vai viver pesado, você vai viver angustiado, vai viver pedindo oração na sua cabeça. E recebendo oração na cabeça alivia você um pouco. Mas se você sai para fora da igreja, daqui a pouco você fica pesado tudo de novo. Aí você vem, você procura a gente, você procura alguém na igreja e fala, eu estou pesado, estou angustiado, estou triste, estou mal, ora por mim. Mas tudo isso é falta de princípio. Os princípios, eles têm que ser colocados. Então, essa parte da armadura, o Senhor Jesus, ele já tinha ela. Mas como eu falei para vocês, mais de 5.000 pessoas ele despedindo. A notícia da morte de João Batista. O pessoal queria matar ele em Nazaré. O que ele fez depois dali? Ele foi para o monte. Às 6 horas da tarde, na quarta vigília da noite, ele desceu de lá, orando, meditando. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir para o monte. E quando eu subo no monte, eu fico lá umas 2 horas, 3 horas em cima, eu desligo meu celular. Fico lá em cima lá umas 2 horas, 2 ou 3, começo a desligar. Ali eu oro, eu choro, eu deito, ali eu até cochilo, durmo ali em cima, acordo com as formigas mordendo a gente. Né? A gente acorda, levanta, fica orando em cima, é uma maravilha. Eu desço lá de cima leve, leve. E a gente vai ali para reforçar a nossa sandália. Só que isso não é só no monte, isso a gente faz em casa, em qualquer lugar. Você tem que ter um princípio na sua vida de você se isolar. Eu li para vocês aqui, tá? A base é Mateus 14, versículo 22 em diante. A base é você aprender a se isolar. Jesus Cristo, ele mandou os discípulos irem embora na frente. A Bíblia diz que ele foi no monte orar sozinho. Ele foi lá orar sozinho. E ele ficou 12 horas em si, se santificando, tirando de sobre ele todo o peso que as pessoas tinham colocado sobre ele, tá? Então, aprenda a vestir essa armadura, essa parte da armadura, calça os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Não fica carregando peso sobre você, não, senão você vai afundar, você não vai conseguir. O apóstolo Pedro diz aqui, para a gente finalizar, versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha isso, ainda tomou uma bronca gigante. E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Olha isso. Mateus 14, 22 em diante, Jesus anda por sobre o mar. Ele andou sobre o mar porque ele tinha calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz, que está lá em Efésios 6, né, se eu não me engano, no versículo 16 que eu li lá com vocês. Tá? Aliás, para não falar besteira para você, né? É isso mesmo. Tá? Efésios 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A Bíblia fala calçai os pés, mas o Evangelho da Paz tem que estar aqui. A preparação tem que estar aqui para você ter paz. Não adianta, porque você não consegue resolver o problema de todo mundo. Se você ficar querer carregar tudo com você, você vai se acabar. Jogaram
todos os fardos sobre Jesus. O que Jesus foi fazer? Foi passar tudo para o Deus Pai em oração e na palavra. Desceu do monte leve, leve. Tão leve que andou sobre as águas. O apóstolo Pedro desceu do barco leve, porque estava sobre a palavra. Mas a Bíblia diz que ele, reparando na força do vento do mar, teve medo e começou a afundar. O medo é algo que pesa na alma e afunda a pessoa. Medo, ansiedade, ódio, mágoa, sentimento e desejos pecaminosos, aí um monte de coisa. Tudo isso aí é peso que deixa a alma da pessoa pesada. O Senhor Jesus, por várias vezes que ele abençoava as pessoas, ele sempre falava assim, ó, Pai, que tenha bom ânimo. Ele sempre falava isso. Ter bom ânimo significa o seguinte, não deixa nada pesar em você, na tua alma. Não deixa. Calça os pés com a preparação do evangelho da paz. Tá? Princípio. Tenha princípio na sua vida. Passa tudo para Deus em oração. Você está pesado com alguma coisa, chegou alguma má notícia para você, vai orar. Vai orar e só levanta da oração depois que você tiver paz. Só levanta. Não adianta ficar fazendo oração de 10, 15 segundos e você levanta agoniado, angustiado, não adianta nada. Aí você nunca vai calçar os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. A preparação é um princípio. Um dos princípios é a vida de oração. Então você está angustiado, você está pesado com alguma coisa, vai orar. Até você sentir que você está leve. Você vê que a tua alma está leve, você sentiu que Deus tomou aquilo ali nas mãos dele, que aquilo ali não está mais com você, aí é o momento de você levantar. Muita gente ora, ora, ora e não vê o resultado e desanima da oração. Por quê? Porque não ora até o ponto de ficar leve. Você tem que entender isso. Você tem que orar até o ponto de você ficar leve. Isso é lutar em oração. A pessoa cristã tem que aprender a lutar em oração. Não adianta você fazer um pedido sim, um pedido para Deus, ou fazer uma oração, e dali a pouco você se levanta dali. Você se levanta dali, carrega com você com angústia. A Bíblia não fala que o diabo ele lança os dardos inflamados sobre nós. Ele lança vários dardos inflamados do maligno. Então você tem que aprender a usar o escudo da fé para você apagar esses dardos inflamados e calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ali o soldado romano ele tinha várias partes da armadura. Né? Hoje a gente vai falar sobre essa. A sandália era uma das mais importantes, que era a sandália para proteger o pé. Ele poder andar sobre todo tipo de terreno, para poder andar sobre pedra, para poder subir montanha, descer. Então ele tinha que ter os pés muito bem protegidos. Agora, espiritualmente, ele nos faz andar sobre as águas. Água não é um lugar para a gente andar. Ninguém anda sobre as águas. O Senhor Jesus andou e Pedro andou, mas isso aqui eles andaram realmente, né? Mas andar sobre as águas aqui para nós é no sentido de você andar sobre qualquer problema, andar sobre qualquer situação, sobre Covid, sobre pandemia, sobre ameaça de morte, sobre o que for. Andar sobre as águas, ter o pé calçado com a preparação do Evangelho da Paz, independente do que aconteça, você tem que ter paz. Independente do que aconteça, você tem que estar leve. Você tem que estar leve. Vem pandemia, vem outra pandemia, daqui a pouco vai vir a terceira guerra mundial, que a gente vai falar sobre isso aqui mais para frente. Você tem que ter paz. Se você não tiver paz, você afunda. E se você afundar, sua alma é destruída. E o Senhor Jesus fala em outra palavra assim, tudo que você ligar na terra é ligado no céu. E tudo que você desligar na terra é desligado no céu. Se você está carregando peso com você, você tem que se desligar disso. Você tem que se desligar. E no momento que você desliga esses pesos em você, esses pesos eles caem, eles afundam, eles vão direto para o inferno. Direto para o inferno. E não leva a sua alma junto. Pecado é um peso. Você tem que se desvencilhar de tudo isso. Sentimento, preocupação, angústia, medo. Se alguém te fez alguma coisa, se alguém te falou alguma coisa que te ofendeu, e você ficar repassando isso aí na sua mente, se você não perdoar, isso é um peso. Todo peso puxa para baixo. Puxa para baixo, tira a força, suga a força, traz angústia, traz depressão, leva a pessoa para vício, leva a pessoa para desânimo na vida, um monte de coisa que não presta. Tá? Então, guarde essa palavra. Calce os pés com preparação do Evangelho da Paz. Eu li lá em Provérbios, no capítulo 2, no começo. Ore a Deus por entendimento. Você tem que ter entendimento. São mais de 8.000 promessas. E Jesus falou, ele é o caminho. Para cada promessa, quer dizer, não tem 8.000 caminhos, porque muitas promessas você alcança várias pessoas. Mas as promessas de Deus têm um caminho para você chegar. Tem um caminho. Então não adianta apenas ter uma fé se essa fé não for direcionada para o caminho. Quando Jesus ele fala assim,
eu sou o caminho, ele está falando que a palavra dele é o caminho. Aí, para você chegar naquilo que Deus te prometeu, tem um caminho para você chegar lá. Senão não adianta nada. Não adianta nada eu falar para você que tem R$ 1 milhão esperando você numa cidade próxima de você e não ensinar para você o caminho para você chegar lá. Você vai ter lá R$ 1 milhão lá esperando você, aí você vai falar mais onde que eu encontro ela. Eu não ensino para você o caminho, você vai ficar lá andando. Você não vai encontrar nada, porque você não sabe onde está. Você vai desanimar e você vai esmorecer, sendo que tem algo lá que vai ajudar muito você. E assim é no reino de Deus. Muita gente desanima, se decepciona com o reino de Deus, com a igreja, porque não tem entendimento. O que é feito das promessas de Deus? Deus prometeu, mas cadê? Cadê? Você tem que desbloquear ela para você. Você tem que desbloquear. Então, todo mundo quer ter paz. Você quer ter paz? Calça os pés com a preparação do Evangelho da paz. Isso é um princípio. Você quer ter paz na sua vida financeira? Tem princípio. Se você não partir do princípio, sua vida vai viver atribulada. Isso é em todas as áreas, tá? Então, você está indo para a igreja, vai começar uma igreja, você está atribulado, perturbado com alguma coisa, porque você está fora do princípio. Então, desmancha aquela área da sua vida, do seu jeito, desmancha ela e alicerça ela sobre o princípio da palavra que tem que ser, tá bom? Então, espero que você veja esse vídeo aqui umas outras vezes e que você medite nessa palavra, tá? Não adianta eu ficar aqui falando para você que Deus tem tal coisa para você, eu vou orar por você, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer. Não adianta nada se eu não ensinar para você o caminho. Não adianta nada. O Senhor Jesus, ele fazia duas coisas. Ele pregava e ele ensinava. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus Cristo ele muito mais ensinava do que ele pregava. O que é pregação? Pregação é exposição, é expor. Vamos supor que você vai numa loja para você comprar um notebook. Aí o que o vendedor vai fazer com você? Ele vai pregar para você sobre o notebook. Ele vai falar assim, esse notebook tem memória tal, tem isso, tem aquilo, tem Excel, tem Word, tem isso, tem aquilo. Ele vai pregar, ele vai falar para você o que tem no notebook. Aí você paga lá R$ 4.000 no notebook. Você sai de lá, você sabe que ele tem um monte de função, um monte de coisa, mas você abre ele, você liga ele, você não sabe fazer nada. Você não sabe usar as ferramentas dele, você não desbloqueia nada, você não consegue usar ele para nada. Fica lá só fazendo um risquinho lá com a canetinha e mais nada, sendo que ele tem um monte de função para você. O vendedor só pregou. Agora, uma coisa é alguém te ensinar. Aí alguém vai abrir cada programa que tem um computador e vai ensinar você a desenvolver tudo que aqueles programas fazem. Aí você vai tirar 100% daquele computador para você. Mas para isso você precisa do quê? Não é de pregação, é de ensinamento. É um ensinamento que faz com que você desbloqueie a palavra, com que você viva ela. Uma boa parte das pessoas estão desanimadas na igreja a desviar tudo. Por quê? Por falta de ensinamento. Porque só tem pregação. Uma coisa é eu falar que Deus vai fazer coisa na sua vida, outra coisa é eu mostrar como. Você tem que entender isso. Não adianta ficar com promessa vazia. Promessa vazia é o que mais tem. Promessa, Deus vai fazer. Jesus, ele pregava. Pregar e expor. Ele pregava o reino de Deus, chamava o povo a arrependimento e depois o que ele fazia? Ensinamento. Era horas e horas de ensinamento, só ensino. O sermão da montanha, ali no capítulo 5, ali foram horas que Jesus ali ele estava ensinando, horas e horas, para o povo manejar bem a palavra. Os apóstolos também na mesma situação. Tá? Então, aprenda o que é isso. Pregação é expor o evangelho, é falar que Deus cura, falar que Deus salva, que Deus perdoa. Agora, ensinamento é ensinar como que Deus salva, é ensinar como que Deus cura, é ensinar como que Deus prospera, como que Deus transforma. Aí quando você aprende o como, você aprende o caminho. Aí você toma posse, aí você vive a promessa de verdade. Agora ficar só falando para você que Deus cura, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo outro, e se você não aprender o caminho para você chegar naquela promessa, você vai ser mais uma pessoa perdida dentro da igreja, como tem muitas pessoas por aí. Tá? Então, analise, leia os 4 evangelhos que você e grifa lá na sua Bíblia toda vez que você vê a palavra pregou, pregar, pregação, grifa. E toda vez que você vê lá Jesus ensinava, ensinamento, ensinavos, você vai ver que a palavra ensino está muitas vezes mais do que a palavra pregar. Tá? Então, se aprofunda no ensinamento, que é onde você aprende a manejar bem a palavra e você vai tomando posse da promessa. Então, tem mais de 8.000 promessas. Algumas são para
essa vida, outras são só para Israel e outras promessas são para o porvir. Tá? E quando a gente busca com sabedoria e com inteligência, a gente sabe discernir quando a promessa é para agora, quando a promessa é para o porvir, e quando as promessas são só para Israel, não é para a igreja de Cristo. Tá? Então, isso aí é um outro ponto que você tem que atentar também. Ter entendimento e estudar a palavra. Muita gente desanima na fé. Por quê? Porque não sabe fazer essa diferença. Não sabe qual que é a promessa que é para essa vida e a promessa que é para o porvir. Né? Numa outra oportunidade, a gente vai falar melhor sobre isso. Aí a gente vai pregar sobre fé e sobre esperança. Promessa que é para agora, que você tem que colocar fé, que é para essa vida, e promessa que é só para depois do porvir, que você tem que colocar a sua esperança. Tá? Aí qualquer dia a gente vai falar sobre isso. Se a pessoa, se ela não souber a diferença de uma coisa para outra, ela pega uma promessa que é para agora, ela coloca a esperança dela e a coisa nunca acontece. Ela coloca uma promessa que é para depois, ela coloca a fé dela e a coisa nunca acontece. Tá? Vou ver, talvez amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Estamos, né, acho que essa é a minha primeira, né, live que eu faço assim ao vivo. Fiz uma no monte uns 2 anos atrás, mas agora eu devo estar fazendo aí pelo menos umas 5 aí por semana. Tá bom? Então, guarda essa palavra, calce os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Tá? Faça isso e seja leve. Tenha o seu devocional com Deus. Tenha uma vida de oração e uma vida na palavra profundamente. Você vai ver a paz que você vai ter. E viva em cima de princípio. Calce os seus pés com isso aqui. Preparação do Evangelho da Paz. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Tá? Dona Senhorinha, né, obreira, aqui está aqui com a gente no Jardim Maia, né, de São Paulo. Dona Carmen, Deus abençoe. A Dona Solange também, Deus abençoe. Cada um de vocês, tá? Fica na paz aí. Eu acredito que amanhã, por volta de umas 10 horas da noite, a gente entra ao vivo aqui novamente, tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus e uma boa noite.